Olá, alunos da rede estadual de ensino, também alguns alunos da rede municipal estão acompanhando aqui de Curitiba, né? Novamente, os alunos lá do Omar Sabag, um abraço da professora Juliana para vocês, o pessoal do Erasmo Piloto, a professora Lorena também lembrou de vocês. Sou o professor Jefferson Cristo, vamos continuar aí com as aulas de ciências, agora a aula 5. Ainda vamos continuar sobre o estudo das partículas. Lembrando, na aula passada a gente viu como a ciência foi descobrindo as partículas, desde a ideia do átomo lá na Grécia Antiga, até o estudo dos elementos com a teoria do átomo, de que tudo é feito de átomo, que o John Dalton propôs, aí o Thomson descobrindo o elétron, o Rutherford descobrindo o próton, o Bohr descobrindo as camadas e o comportamento dos elétrons nas camadas, e o James Chadwick descobrindo que no núcleo não tem só prótons, tem também os nêutrons. Os nêutrons que têm carga zero, porém eles têm massa. Prótons têm carga positiva e têm massa. Elétrons têm massa insignificante, porém carga negativa. Lembram disso? Vamos continuar, vamos em frente. Primeiro, os objetivos da aula de hoje. Conhecer as partículas subatômicas. Próton, elétron, nêutron. Vamos conhecer eles em mais detalhes do que conhecemos na aula anterior. Entender o comportamento dessas partículas. Perceber a organização das partículas no átomo e aplicar técnicas de modelagem da estrutura do átomo. Os objetivos são muito semelhantes ao da aula anterior, só que a gente vai para outros detalhes que não trabalhamos lá. E o objetivo principal? Ser feliz. Pessoal, relembrando vocês, núcleo, prótons positivos e nêutrons sem carga. Pode ver que no próprio slide eu deixei, sem carga. E na eletrosfera, em volta, girando, distante do núcleo, elétrons negativos. O que é distante? É distante a ponto que tem o espaço suficiente para passar radiação ali no meio. Passa luz? Não passa luz. Então, continuando. Como resultado do trabalho, o Bohr obteve algumas conclusões. O nosso foco começa nos trabalhos do Niels Bohr. Lembra? Aquele que queimou os metais, mudava de cor, ele propôs que essa mudança de cor é porque o elétron muda de camada e retorna. Quando ele retorna, ele emite luz. Conforme o tipo de elemento, emite luz numa frequência. Mais pertinho ali. Os elétrons têm cada um uma órbita e ao liberar energia o elétron salta para uma órbita mais distante e depois retorna para a sua órbita original. Quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta, por outro lado ela diminui quando o elétron produz energia. Como assim? Quando o elétron absorve energia, no caso o calor do fogo, ele muda de orbital, ele passa para a órbita a seguir. É como se a Terra começasse a girar na órbita de Marte. Isso não acontece nos planetas, tá? Só é uma comparação. Por outro lado, quando o elétron perde essa energia, ele retorna para a sua órbita de origem, e nesse retornar ele libera energia na forma de luz. Olá, de novo aquela imagem bem legal lá da proposta do Niels Bohr. O elétron muda quando ganha energia. Quando ele retorna, volta a energia na forma de luz. Então, os níveis de energia ou camadas eletrônicas têm um número determinado. O que o Niels Bohr percebeu? 7 camadas. Desculpa, gente, quase joguei a TV longe. Continuando. Vamos lá. Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Ele que nomeou dessa forma. Cada camada é um nível. O primeiro nível, camada K. Segundo nível, camada L. E assim vai até o sétimo nível, camada Q. O que ele descobriu mais? Na eletrosfera, os elétrons ficam divididos nesses níveis, nas camadas. E a camada tem a capacidade. É como se a gente imaginasse um vagão de trem, que ele tem um número de passageiros que cabe ali. O trem é feito por todos os seus vagões. E o átomo é feito por todas as suas camadas. O que acontece é que cada camada, cada vagãozinho, tem uma capacidade de carga diferente. Tá bom? Então, 7 camadas. A K é a mais perto do núcleo. É a que precisa de menos energia para existir. A camada Q é a mais longe. Como é que a gente pode entender isso? Vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que junto comigo tenha um colega seu da sua sala, de mão dada comigo aqui. Correto? Eu sou o núcleo do átomo. Então, sou feito de prótons positivos e nêutrons de carga zero. O seu colega é o elétron. Ele é negativo. O núcleo positivo deveria atrair ele. A gente ia ficar perto, ia encostar um no outro e íamos ficar neutros.
Mas isso não acontece. Por quê? Porque o elétron está girando. Imagine eu de mão dada com o seu colega e eu começo a rodar o seu colega. Se eu começo a rodar ele e não seguro bem, ele cai. Se eu começo a rodar e puxo ele com muita força, ele vai bater em mim. E o que acontece no átomo? Esse elétron girando tem um equilíbrio de forças entre a força que atrai e a força que joga para longe. Os elétrons da camada mais próxima, vou voltar no desenho aqui para vocês, os elétrons da camada K, a mais próxima, precisam de menos força de atração entre o núcleo e eles para se manterem juntos. Agora, lá na camada Q, que está distante, quando estiver rodando, precisa de muita força para eles ficarem próximos. É tanta força que o átomo não consegue manter muitos elétrons na camada Q. Consegue manter poucos. Na camada K, são poucos elétrons, porque o espaço em volta, bem pertinho do núcleo, é muito menor do que o espaço que você tem lá na camada Q. Então ali é uma questão de espaço, cabem poucos. Na camada Q, que tem muito espaço, é uma questão de energia. É pouca energia que o átomo tem para segurar os elétrons na camada Q. Portanto, é muito fácil ele perder os elétrons da camada Q. Então precisa de um núcleo muito grande, muito forte, para você ter muitas camadas. Átomos com poucos prótons vão ter poucas camadas. Átomos com muitos prótons vão ter mais camadas. Seguindo em frente, então a camada K a mais próxima, camada Q a mais distante. Vamos lá, vamos chegar pertinho. O núcleo positivo tem os nêutrons também. A primeira camada, nível 1, camada K. Nível 2, camada L. E vai aumentando a energia, vai aumentando a energia. Olha quanta energia precisa para estar aqui. Se um elétron da camada K é aquecido, é eletrizado, recebe radiação, algo assim, ele ganha energia e pula para a camada L. Quando você para de dar energia para ele, ele volta para a camada K e libera luz. Certo? Não interessa o tipo de energia que ele ganhou para ir. No retorno, ele sempre libera essa energia na forma de luz. Se ele recebe 1 joule de energia, que é a medida para a energia, ele volta liberando 1 joule de energia. Se ele receber 1 milhão de joules, ele vai voltar liberando 1 milhão de joules. Então, conforme que você fornece para ele, é o que ele devolve. A tendência dele é girar sempre na sua própria camada. Certo? Então, por isso que ele retorna. E olha só que coisa interessante. A primeira camada, camada K, nível 1, ela é pequenininha. Só cabem 2 elétrons girando ali dentro. Se o átomo tiver 1 elétron, ele só vai ter 1 elétron na camada K. Se ele tiver 2 elétrons, esses 2 elétrons estão na camada K. Se ele tiver 3 elétrons, ele vai ter 2 na camada K e 1 na camada L. A camada L suporta 8. Suporta 8. É como um trem. Um trem que leva 1000 sacos de cimento, ele pode ser carregado com 1, com 2 ou com 1000 sacos de cimento. Ele não é obrigado a estar lotado. É muito mais eficiente para o transporte de cargas você encher o trem, é claro. Mas o trem funciona com 1 saco de cimento só. Correto? Então aqui, a camada L, com 1 elétron só, ela já tem elétrons ali, ela já existe. Mas ela consegue carregar até 8. A camada M já é um pouco maior, já está um pouco mais distante do núcleo. Ela suporta 18 elétrons. A camada N, um pouco maior ainda, 32 elétrons. Mas veja só a camada O, que é maior, mas o número ainda é 32. A gente já chega nesse limite que eu comentei com vocês, que a distância já está atrapalhando porque precisa de muita energia. Então chegou na camada O, a distância dela para o núcleo já é tão grande para um átomo que ela não consegue mais segurar além de 32 elétrons. E veja, isso vai decaindo, porque a camada P sustenta só 18. A camada Q sustenta até 8, mas alguns átomos têm um problema com isso e só consegue sustentar 2 na camada Q. Se eu conseguir no laboratório, a gente, igual aquele super-herói que na garagem de casa faz átomos novos, né, inventa átomos, descobre, conseguisse aumentar o tamanho do núcleo de um átomo, fazendo ele ter muito mais prótons, eu conseguiria ter mais elétrons na camada Q, mais na P, mais na O. Mas daí seria uma situação artificial. É possível fazer isso em laboratório? É possível, mas a instabilidade desses elementos é tão grande que rapidamente ele se desmonta. Ele não se sustenta nesse formato. Então, olha lá,
O átomo de potássio, usa a letra K, que vem lá do latim Kalium. Camada K2, L8, 18. Aqui cabem 32. Tem 32? Não. Tem somente 2. Mas ele poderia ter 32, 32, 18 e 8. Certo? Então tem camadas preenchidas, as 3 primeiras totalmente preenchidas, a quarta camada parcialmente preenchida, a quinta, a sexta e a sétima vazias. Eu posso ir pondo elétrons ali nele? Artificialmente eu poderia. Naturalmente eles não costumam fazer muito mais do que 4 elétrons além do que eles têm ou perder 4 elétrons do que eles já tinham. Aí 2 exercícios para vocês treinarem. Vou dar uma pausa para vocês aí de 7 minutos, que é suficiente para vocês fazerem os 2. Correto?
Muito bem, que bom que vocês resolveram já. Continuando o nosso caminho aí, número atômico, a identidade de um átomo. Lembra que eu contei para vocês na aula 4? Quem não lembra ou que não assistiu, consegue lá, tem ferramentas no próprio YouTube, no aplicativo de vocês, quem está conseguindo usar essas ferramentas. Para assistir novamente, um átomo, a identidade do átomo é o número de prótons que ele tem. Então, se eu fosse um átomo e eu tivesse 3 prótons, eu seria um elemento chamado lítio. Se eu perdesse um próton, eu não sou mais lítio. O meu comportamento muda tanto que, primeiro, o lítio é um elemento sólido, um mineral. Eu passaria a ser um gás chamado hélio. Olha só, muda até a maneira que os átomos se organizam, porque um próton saiu dali. A gente faz essas mudanças na natureza, de tirar e pôr prótons nos elementos, é muito difícil. Mexer num núcleo atômico é muito difícil, é muita energia envolvida. Então isso é feito em poucos átomos e ainda não é algo muito simples de ser feito, não. Porque se fosse tão simples assim, eu criaria elementos, eu pegaria vários átomos de hidrogênio, ia juntando eles e produziria átomos de ouro. É possível isso? Na teoria é possível, na prática a energia envolvida é muito grande. Certo? Então a gente acaba não fazendo. Esse número de prótons, por exemplo, lá que eu falei para vocês do lítio, que são 3 prótons, é a identidade do lítio. E a gente chama isso de número atômico. E a gente representa ali graficamente pela letra Z. Z significa o número atômico, que é o próprio número de prótons do elemento, o número de cargas positivas que ele carrega. Chegando próximo aqui da tela, é o número de prótons do átomo e é representado pela letra Z. Átomos com o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento. Então, se eu tenho 3 prótons e sou um lítio, se eu encontrasse outro átomo com 3 prótons, ele também é um átomo de lítio. Ambos somos lítio. Agora, se ele tiver 2 prótons, ele é hélio. Já é outra coisa. Ó, por exemplo, o sódio, 11 prótons. Número atômico, 11. Número de atômico é igual ao número de prótons. Então, o número Z é exatamente o número de cargas positivas. Guarde bem isso, que nós vamos caminhar. 2 minutos para vocês resolverem esse exercício. Vocês conseguiram concluir já, um exercíciozinho simples. Voltando aqui para o canto. Um átomo é neutro quando o total de elétrons é igual ao número de prótons. Como assim? Prótons têm carga positiva, correto? Se eu tiver uma carga positiva e tiver uma carga negativa, elas se anulam. E aí o átomo está neutro, certo? Se tiver 2 cargas positivas, ele tem que ter 2 negativas. Então o número de prótons, olha lá, elemento cloro, número atômico 17. Isso significa que ele tem 17 prótons, certo?
ele está neutro, então ele tem que ter 17 elétrons. Esse E com o sinal de negativo em cima é o símbolo para elétron. Então não precisa ficar escrevendo elétron sempre, pode pôr um E com negativo. Então, 17 cargas positivas tem que ter 17 cargas negativas. Portanto, o número atômico é igual ao número de prótons, e para os elementos que estão equilibrados, neutros, é igual ao número de elétrons. Número de massa, certo? Que vem a ser o número de massa. O que a gente costuma dizer em linguagem popular, peso. Peso é uma outra coisa, cientificamente peso é uma outra grandeza. Vamos usar o termo massa. Se a gente conseguisse colocar um átomo numa balança e essa balança fosse sensível o suficiente para indicar a massa dele, essa massa seria exatamente o quê? O número de prótons que esse átomo tem, somado ao número de nêutrons. Por que não soma de elétrons? Elétron tem massa insignificante. Lembra da aula 4 que eu falei? É igual tirar um cabelo de uma pessoa, é tirar um elétron de um átomo. Não muda significativamente a minha massa perder um cabelo, e nem perder um monte de cabelo. Até porque também não estou perdendo, eles estão mudando para aqui para baixo. Continuando aqui, ó, então o número de massa, representado pela letra A, é igual à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Ficou bem claro isso? Isso é bem importante. Olá, continuando. O elemento químico X, um elemento qualquer, possui 20 prótons e 48 nêutrons. Qual é a sua massa? Pô, massa é próton mais nêutrons. Então, prótons 20, nêutrons 48. A massa vai ser, quanto será? Uma soma complexa, algo difícil de resolver. 20 mais 48. A massa dele vai ser 68. 68 o quê? Quilogramas? Toneladas? Não. 68 unidade de massa atômica. Nossa, que termo diferente, professor. A gente nem coloca aqui do lado, mas é unidade de massa atômica. Certo? Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão aprender melhor como chegar nessa unidade de massa atômica em detalhes, a questão matemática dela. Tem a ver com o átomo de carbono, etc. Não vamos sofrer. Deixa lá para o professor de química do primeiro ano trabalhar com vocês. Seguindo em frente. Aí um exercício para vocês resolverem. Tranquilamente, em 3 minutos, vocês
Continuando então, vocês já resolveram o exercício, quem está com questão, querendo saber como é o gabarito desses exercícios, nas atividades que ficam para vocês baixarem lá, lista de exercícios, quiz e o teste para o aplicativo do celular, todas elas estão com os gabaritos desses exercícios de aula, combinado? Acessa lá, qualquer dificuldade, entre em contato com o seu professor, veja com seus colegas que às vezes conseguiram acessar isso. Mas tudo isso sem sair de casa, né? Fique em casa. Indo ali para o cantinho. O número atômico, Z, e o número de massa, A, é representado nos elementos químicos da seguinte maneira. Então aqui está o nome do elemento, o símbolo para ele. Um elemento qualquer inventado, elemento X. A gente coloca a massa lá no alto, no canto direito, e o número atômico embaixo, no canto esquerdo. Então, esse elemento X tem número atômico 20 e massa 42. Existe um elemento X? Não. Tá? Até aquele do desenho lá é invenção, tá bom? Aqui é só para ficar claro na aula. Então, por exemplo, se fosse o elemento oxigênio, o que a gente teria? A massa aqui embaixo, 8, desculpe, o número atômico aqui embaixo, 8, e a massa aqui em cima, 16. Vamos lá, o elemento cálcio como exemplo. Massa 20, número atômico 20. Tá difícil esse negócio de massa e número atômico para esse professor, né? Desculpa aí, gente. Ó, o menor valor, número atômico, 20 prótons. O maior valor é a massa, prótons mais nêutrons, 42. Se ele tem 20 prótons e a massa é 42, significa que ele só pode ter lá no núcleo, junto com esses 20 prótons, 22 nêutrons. Olha lá o átomo de cálcio novamente, número atômico, viu? Acertei. Número atômico 20, número de massa 42. Massa, prótons mais nêutrons. 42 é a massa, portanto 20 prótons, o número de nêutrons não sabemos. N vai ser o quê? 42 menos 20, porque esse 20 que estava aqui somando, muda de lado na equação, subtraindo. Portanto, N vai dar 22. Complexo? Não. Conta de soma e subtração. Vocês são muito bons nisso. Você já faz até a equação de segundo grau, né? Então, número atômico, 20. Número de prótons, 20. Se tem 20 prótons, 20 cargas positivas, ele está equilibrado, ele tem que ter 20 cargas negativas, né? A balança não pode desequilibrar. Então, número de elétrons, 20. Massa, 42. Número de nêutrons, 22. Isso aqui é bem interessante a gente saber para cada átomo, porque a gente pode encontrar semelhanças entre eles. Massas iguais, número de elétrons iguais. Se eu encontrar o número de prótons iguais, eu estou falando do mesmo elemento, não esqueça disso. O fato de um átomo ter o mesmo número de prótons é o mesmo elemento. Agora, mesmo número de elétrons não é o mesmo elemento. Mesmo número de nêutrons não é o mesmo elemento. Mais um exercício para vocês, 5 minutos vocês resolvem e a gente
Tranquilo, pessoal? Resolveram? Simples, né? Sem muito mistério. Então, fechando aí, englobando tudo que a gente conversou, revisando isso na sua cabeça para ficar bem claro. Vamos ali no cantinho de volta. O átomo é feito de partículas subatômicas. Quem encontrou erro de língua portuguesa além de mim? Olá. Isso aqui, até uns 6 anos atrás, estava correto, né? Mas teve a reforma da língua portuguesa, aí não tem mais esse hífen. Subatômicas é tudo junto. É bom que você olha por isso aqui que eu errei e faz certo, né? No slide anterior estava correto, esqueci de arrumar aqui. Gente, quais são essas partículas subatômicas? As partículas que formam o átomo. Elétron, negativo, descoberta do Thomson. Próton, positivo, descoberta do Rutherford. E o nêutron, sem carga, carga zero, descoberta do Chadwick. Não se esqueçam. Preciso gravar o nome dos 3 caras? Não, mas eu gosto de dar crédito para eles. Eles foram os descobridores. Inclusive, na Universidade de Cambridge, onde o Thomson trabalhou, existe um prédio chamado Prédio Thomson, né, JJ Thomson. O Rutherford não teve uma homenagem tão grande. O Thomson, gente, é tão importante que ele está enterrado do lado do Charles Darwin e do Isaac Newton. Na mesma igreja, eles são enterrados embaixo de uma igreja, onde só tem 7 caras. Um desses 7 caras é o rei Arthur. Chama a abadia de Westminster. Só para vocês verem a importância dos trabalhos do Thomson. O Thomson futuramente também começa a perceber os estudos junto com Einstein, ele vai bater um papo com Einstein, e que levaram à construção da bomba atômica. Quando eles percebem que está sendo feita a bomba atômica, eles inclusive são recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, na época o Roosevelt, e pelo primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, para pedir que não continuasse o projeto da bomba atômica. Mas eles não foram ouvidos. Você vê a importância desses caras. O que eles descobriram pode fornecer toda a energia nuclear que existe hoje no mundo. Algumas pessoas pensaram por um lado mal e criaram as bombas, e eles foram conversar com os presidentes e o primeiro-ministro inglês para dizer: olha, está errado isso. Veja o nível de importância desses cientistas, a ponto de aconselhar presidentes. Não acataram o conselho deles, mas veja bem, se eu falar do Einstein, você imagina a cara dele, né? Se eu falar do Roosevelt e do Churchill, você nem lembra da cara, né? Aí você vê quem que tem mais importância. O número de prótons é a identidade do átomo. O átomo ele é identificado pelo número de prótons. Então, o número atômico, Z. Z igual a 2, 2 prótons, elemento hélio. Z igual a 6, 6 prótons, elemento carbono. Combinado? Está bem firme na sua cabeça? Vamos lá. A massa do átomo é a soma de prótons mais nêutrons. Não soma elétron. Elétron tem massa desprezível. A carga dele é negativa, mas a massa dele é desprezível. Então, no elétron a gente despreza a carga. O nêutron a gente despreza, corrigindo, no elétron a gente despreza a massa. No nêutron a gente despreza a carga. Quem a gente considera sempre massa e carga é só por próton. Então, próton tem massa significativa e carga significativa. Elétron, só carga. Nêutron, só massa. Se nêutron é massa e próton é massa, P mais N é a massa do átomo. Elétrons estão em camadas, orbitando em volta do núcleo. K, 2 elétrons. L, 8 elétrons. M, 18 elétrons. N, 32 elétrons. O, também 32 elétrons. P, 18 elétrons. E aqui, 8 elétrons. Podem ter, mas não são obrigadas a ter. E você nunca vai ter elétrons lá em N, enquanto K, L e M não estiverem cheios. O átomo tem 2 elétrons, ele joga lá em Q? Não, obrigatoriamente ele tem que preencher a primeira camada, para daí pôr elétrons nas outras. Não se esqueçam disso também. E os elétrons mudam de camada. Quando eles recebem energia, eles vão e voltam na forma de luz. Como diria um conhecido meu, Glauber, igual nós na nossa vida, né? Quando a gente recebe alguma coisa, a gente muda de camada e depois a gente devolve para os outros na forma de luz, né? E levem em consideração também tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, conversar com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Obrigado por ficar mais uma aula comigo e fiquem bem.